Atenção, senhoras e senhores, vai falar o presidente Ernesto Geisel. Brasileiros, ao findar-se o ano de 1974, em meio à tradicional e auspiciosa quadra natalina, não poderia deixar de me dirigir a todos os brasileiros. Compatriotas, hace casi 10 meses la Fuerza Armada, en el primer movimiento revolucionario de su historia, asumió el gobierno del Perú. No fue un golpe militar, fue el comienzo de una revolución nacionalista. Só faz de conta que a política não interessa quem manda no interessa. E Deus sabe que a política não interessa muito. Atenção, está no ar. Muito mais do que um projeto de desenvolvimento, a integração pan-amazônica entre os países latino-americanos foi e ainda é um processo profundamente marcado por interesses geopolíticos, militares e econômicos. Sob a justificativa de integrar para não entregar, os governos autoritários e elites continentais promoveram grandes obras, expandiram fronteiras e militarizaram o cotidiano de milhões de pessoas, frequentemente às custas das populações indígenas, camponesas e ribeirinhas da região. E para entender esse processo histórico com certa profundidade, nós temos a honra de receber hoje a professora Essa Pereira da Silva, que é doutora em História Social pela USP e professora da UFT atualmente. E antes da gente entrar propriamente no episódio de hoje, eu queria começar agradecendo aos nossos apoiadores. O Pod História só existe por conta de vocês, então valeu demais por acreditarem no projeto e seguirem com a gente nessa caminhada. Agora, se você curte o podcast, ouve sempre, mas ainda não é um apoiador, fortalece o nosso corre aí, pô. Com só R$2 por mês, você já ajuda a manter o projeto no ar e ainda tem acesso a conteúdos exclusivos, como os episódios extras só para apoiadores e a nossa revista mensal, que tá ficando cada vez mais massa. É só colar em apoia.se/podhistória ou então clicar no link da bio. E ó, se você tá ouvindo e ainda não segue o Pod História na sua plataforma, dá essa moral pra gente. Só 38% de quem escuta o nosso trampo tá inscrito no podcast. E seguir faz muita diferença pra gente crescer, alcançar mais gente e seguir firme com o projeto. Então aproveita e clica aí no botão de seguir, por gentileza. E por fim, lançamos o nosso site. Agora você tem todo o conteúdo do Pod História em um só lugar. O domínio ainda é gratuito, mas logo menos a gente vai garantir um só nosso. Por enquanto, você acessa em www.podhistoria1.wordpress.com ou clica no link que tá na bio. Lá tem tudo, episódios, revistas e o nosso blog com notícias sempre fresquinhas para vocês. E aproveita para se inscrever na newsletter e receber conteúdo direto aí no seu e-mail. Agora, sem mais enrolação, bora pro app de hoje que tá bom pra cacete. Então, professora, se apresenta aí pros nossos ouvintes, né? Fala um pouco aí da sua formação, da sua carreira, da sua pesquisa. Olá, boa tarde, bom dia, enfim, não sei que horas vocês vão ouvir, né? Meu nome é Essa Pereira da Silva, eu sou graduada em História. Na minha iniciação científica, né, que é um trabalho de pesquisa que nós fazemos, né, ao longo da graduação, eu pesquisei a nova canção chilena, né, a relação entre a canção e a política, né, e o engajamento dos músicos antes, né, na verdade, na campanha, né, da Unidade Popular em 1970, e depois eu fiz uma comparação, né, entre esse engajamento dos artistas no Chile e em Cuba pós-Revolução Cubana. Eu fiz esse trabalho durante a minha graduação. Aí no mestrado eu pesquisei os exilados políticos chilenos que escreveram numa revista chamada Araucaria de Chile, né, continuei com o tema do engajamento político, mas desta vez a partir do exílio, né, numa revista cultural, pensando sempre essa relação entre cultura, arte e política. Aí, no final do mestrado, eu entrei na Prefeitura de São Paulo, lecionei, né, desde a graduação, assim, quando terminou minha iniciação científica, eu já lecionava no Estado, então sempre fiz essa relação entre a docência, na educação básica e a pesquisa, e aí fiquei alguns anos, né, apenas na docência. Depois eu voltei a pesquisar, ingressei no doutorado, e aí uma preocupação nova, que era a questão do desenvolvimento, né, do desenvolvimento econômico e, principalmente, como o desenvolvimentismo estava presente dentro das academias militares. Eu comparei dois casos muito diferentes. O caso peruano, do CAIM, né, que é o Centro de Altos Estudos Militares,
que é uma escola militar que foi aberta no final dos anos 40, no pós-guerra, em comparação à Escola Superior de Guerra no Brasil, né, que foram 2 academias que formaram grupos que, anos depois, estiveram presentes, né, tiveram muita influência nos golpes militares, no Peru em 68 e no Brasil em 64. Aí eu fiz essa comparação. Esse foi o meu doutorado. Aí depois eu ingressei na UFT e desenvolvi esse trabalho, né, no período que eu estive na pós-graduação da UFT, eu desenvolvi esse trabalho sobre a integração da Pan-Amazônia, né, que resultou num artigo, né, numa orientação de iniciação científica também, né, pensando aí esse momento de integração continental, né, entre a Amazônia, né, enfim, esse projeto que existiu aí e de alguma maneira ainda existe aí entre os países que têm fronteira amazônica, né, o Brasil, Peru, Bolívia, Equador, enfim, Colômbia. Então, esse movimento aí desde a década de 40, mais ou menos, até os anos 2000. E aí, nesse primeiro bloco do podcast, eu queria falar então um pouco sobre, né, a gênese desse projeto integracionista que você disse que, de fato, foi um projeto ali em colaboração, vamos dizer assim, entre os países que possuem, de certa forma, territórios da floresta amazônica. E aí, o que seria, então, essa integração pan-amazônica e em qual contexto político, né, e econômico essa ideia ela vai ganhar força aqui dentro da América do Sul, principalmente? Então, é um projeto que ele, na verdade, tem idas e vindas. A primeira coisa que precisa ficar muito clara é que todos esses países que dividem entre si, né, a ideia do Estado-nação, que é uma ideia nova, né, do ponto de vista histórico, aí, do século XIX, todos esses países, as suas organizações políticas centrais estão fora do território amazônico. Então, é muito curioso porque é como se a Amazônia ela fosse a periferia de todos esses estados nacionais, né? Então, isso é a primeira coisa que precisa ficar claro. Então, o movimento de integração amazônico, ele ocorre desses centros, buscando primeiro ocupar os seus territórios, né, em direção à Amazônia e, em outros momentos, integrar este território. Né? Então, não é um projeto constante, ele mudou muito, né? E ele passou por muitas idas e vindas. Então, o primeiro momento que eu gostaria de destacar aqui é o momento do pós-guerra. Ali, 45, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, um momento em que foi criada a ONU, uma ideia de criar espaços para que os Estados-nações dialogassem, para que eles não chegassem às vias de fato, né, às guerras. E da mesma maneira como a ONU abriu diversas agências para resolver problemas candentes da humanidade, a pobreza, a fome, né? Então tem a agência que cuida das crianças, a Unicef, a agência que cuida da fome, né, da questão da alimentação, a FAO. Naquele momento havia um projeto para criar uma agência internacional direcionada à Amazônia, que seria o Instituto Internacional da Ileia Amazônica. Esse projeto foi estudado, né, pelo Rodrigo César da Silva Magalhães, no mestrado dele, né, que ele defendeu na Fundação Oswaldo Cruz. É um estudo bem interessante, bem completo. E esse projeto, ele visava criar uma agência internacional multidisciplinar, né, que cuidaria da questão da fauna, da flora, envolveria antropólogos também para estudarem as populações tradicionais, enfim. Era um projeto muito grande, multidisciplinar, mas que naquele momento, e aí, né, o contexto histórico diz muito, o momento do pós-Segunda Guerra Mundial, onde havia um desconforto muito grande da relação entre cientistas e os interesses particulares dos estados nacionais, especialmente por conta do desenvolvimento da bomba atômica. Então, aquela ideia de que a ciência era neutra, isso caiu por terra, porque a ciência estava sendo claramente mobilizada para fins militares, interesses, né, das nações que tinham dinheiro para financiar essas pesquisas, enfim. E outra coisa que pesou também para que esse instituto não fosse adiante é uma relação muito delicada entre o Brasil e os outros países que têm territórios na floresta. Porque quando a gente olha o mapa do Brasil de fora, o Brasil é muito grande, é muito desproporcional em relação aos outros países.
né? Então, e o Brasil, quando nós olhamos historicamente, né, o Brasil, a relação do Brasil com a Bolívia, por exemplo, que o Brasil comprou, mas foi uma compra mediante uma violência muito grande, o território do Acre, né? Então, o histórico do Brasil em relação aos seus vizinhos também não é um histórico de colaboração, é um histórico, né, que envolve as violências, isso para não mencionar a Guerra do Paraguai e outros conflitos, enfim. Então, o Brasil, naquele momento, era visto com muita desconfiança, havia um medo. E, ao mesmo tempo, num momento em que os discursos nacionalistas estavam muito acirrados, não podemos esquecer que aqui no Brasil era o momento do governo democrático do Vargas, né, de 50, ele foi eleito democraticamente. No entanto, havia um engajamento nacionalista muito forte, principalmente por conta dos militares, né? Campanha do petróleo, aquela disputa entre nacionalistas, né, que queriam um Estado mais presente, mais forte, e os grupos liberais, que eram favoráveis a uma presença norte-americana, engajados na Guerra Fria. Então, foi um momento em que foi muito difícil a abertura dessa agência, ela ficou inviabilizada, porque se de um lado havia interesses de cientistas, né, pensando nos aportes financeiros para pesquisa, para produção científica, por outro lado havia todos esses obstáculos, o nacionalismo, né, aqui no Brasil principalmente, a questão da desproporção, porque os outros países que detêm, né, territórios amazônicos são países cujo PIB era e muito menor que o PIB brasileiro, então teriam menos condições de fazer investimentos diretos. Havia interesses também de potências internacionais nessas pesquisas, né, de financiar essas pesquisas. Então foi algo que foi muito discutido e que acabou sendo engavetado naquele momento. Então foi um primeiro momento de integração. O segundo momento, a gente já pode falar um pouco, do momento dos anos 70, que foi um período de emergência dos nacionalismos, dada as ditaduras militares, né? Então foi esse movimento já que não é bem integração, mas de corrida dos centros dos estados nacionais, dos centros de poder, dos centros econômicos, em direção à ocupação e exploração da região amazônica enquanto fonte de recursos. Então, aí, para mencionar dois exemplos, se de um lado no Brasil saiu a Transamazônica, do lado peruano também, havia todo um investimento para construir as estradas que ligavam a serra, né, a montanha, os Andes, à selva, né, que é como eles chamam a floresta. Então, foi um momento de abertura de estradas, com todas as consequências, porque se abrem as estradas e aí se abrem as vicinais, né? Então, foi um momento muito complicado. Além do mais, no final dos anos 70, 78, foi assinada a TCA, né? Aliás, desculpa, TCA, que é o Tratado de Cooperação Amazônico, que é um tratado de 78 e que em 98 virou uma organização, né? Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que é mais uma tentativa de integração pelo alto, né? Então é um tratado, e como todo tratado, assim, é uma declaração de intenções que entre ele existir e ele se efetivar na base, vai uma distância, porque depende de investimentos, depende de criação de uma burocracia específica, né, para que as políticas sejam colocadas na prática, que haja editais, que haja divulgações, enfim. Então, é mais uma daquelas intenções que ela vai e vem de acordo com o momento. Inclusive, uma das coisas que foi muito discutida quando a TCA virou OTCA, né, virou organização com um escopo maior de atuação, é que a sede dessa organização fica em Brasília. Então, assim, como é que você tem uma organização do Tratado Amazônico cuja sede fica, né? E aí, claro, tem as explicações econômicas, porque seria mais fácil mantê-la e tal, mas, por outro lado, poxa vida, né? É delicado fazer uma organização que visa, né, uma série de políticas, de alianças, né, de pesquisas que visam ultrapassar a questão das fronteiras nacionais e sediar essa organização longe da região a qual ela deveria se dedicar. E um quarto momento, né, aí que eu gostaria de lembrar seria o IRSA, né, que é a Iniciativa de Integração Regional Sul-Americana, que foi assinada no ano 2000, que, na verdade, é um protocolo, um conjunto, né, um projeto de obras grandes que atravessariam todo o continente sul-americano, todo o Cone Sul, porque é um conjunto de obras, né, e aí tem os eixos, quando, né, se algum ouvinte quiser colocar, digita IIRSA, né, Iniciativa de Integração Regional Sul-Americana, e aparecem lá a página, os mapas bonitinho, com um conjunto de obras
porque dentro daquela lógica da globalização, a ideia dessas obras seria integrar os territórios, né, do ponto de vista da infraestrutura. Então, são estradas, ferrovias, cabos de fibra ótica, enfim, tudo isso. Então, quando nós olhamos deste ponto, né, é bem interessante. No entanto, todas essas obras têm impactos, né, porque abrir uma estrada, né, tem um impacto, né, pessoas vivem ali, tem toda uma questão ambiental, né, de equilíbrio, e são áreas que são áreas muito delicadas, né? Como é que a gente... E aí, dois eixos do IRSA passam pelo território amazônico. E aí são obras grandes, de infraestrutura muito complicada, que têm impactos, né, que precisam ser estudados. Então, se de um lado tem esse desejo, né, de fazer essa integração, essa globalização, fazer com que as mercadorias corram para lá e para cá, né, cruzar do Atlântico ao Pacífico. Por outro lado, existem povos que vivem ali, existe impacto ambiental de longo prazo que não dá para ser, né, e que não pode ser ignorado de maneira alguma. Então, são esses grandes momentos. E o IRSA, a partir de 2009, foi mudado o nome, né, se chama COSIPLAN, se torna Conselho Sul-Americano pela Infraestrutura e Planejamento, COSIPLAN, né? E mudou de nome, só que estão lá os projetos, enfim, né, essas propostas que algumas saíram do papel, outras não, porque é um conjunto de mega obras, né, que tem seus impactos aí. Uhum. E aí você fala, né, professor, que foi um projeto de cima para baixo. Então, o que essas pessoas, esses grupos de cima, tanto do Brasil, quanto do Peru, quanto, né, da Colômbia, dos países que têm a região ali amazônica, vamos dizer assim, concentrais, né, o que eles enxergavam como progresso nesse período e quais recursos também eles acreditavam ser possíveis extrair dessa região, né, a partir do momento em que você integra ela aos países, assim? Então, o problema, justamente, é quando a gente pensa recurso como riqueza do ponto de vista do capital, né, e olha para o meio ambiente como algo que precisa necessariamente ser lucrativo para o Estado Nacional e não necessariamente para as populações que vivem ali. E olhar, né, para aquela região mesmo como fonte de recursos para fins do mercado. Né? Isso é muito complicado, né? Naturalizar essa leitura do mundo em que tudo pode ser comercializável. E aí nós temos alguns exemplos, né? A retirada de minerais, incluindo petróleo, que é muito complicado. A região equatoriana da Amazônia já faz extração de petróleo, inclusive empresas brasileiras presentes lá. Né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, o Equador tem um partido político chamado Pachacutic, que é um partido político indígena, que uma das questões dele é fazer com que as populações indígenas, organizar a resistência das populações indígenas a essas incursões de grandes mineradoras nos seus territórios. Né? Que é uma questão que já vem desde os anos 80, 90. Então, esses estados nacionais, e todos eles, porque nós estamos falando de países cuja colonização já nos colocou nesse sistema de trocas desiguais desde o século XVI. Então, existe toda a problemática de olhar para a população interna, né, para a formação desse mercado interno dentro das suas particularidades e não pensar esses países como meros exportadores de riquezas, né, sejam essas riquezas extraídas do trabalho das pessoas ou extraídas da terra, porque muitas vezes esses minerais são extraídos de maneira bruta e o valor agregado é feito lá fora, até isso. Né? Então, historicamente, nós temos essa inserção dentro do capitalismo mundial. E a ideia seria quebrar isso, né? Pensar o que significa um país, a ideia do bem-estar, do bem viver, né? Como tem sido colocado aí pelas novas constituições, mas precisa ser praticado do ponto de vista da materialidade, né? Porque não adianta colocar isso na Constituição e continuar exportando minério com impactos para as populações locais. E aí, quando você fala, né, de que algumas organizações como a própria ONU vão se encabeçar também juntamente desses projetos, eu fico me perguntando quais interesses por trás, quem financia essas organizações também tem, né, nessa região ali, para poder financiar um projeto como esse. Então, aí a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque quando você fala ONU, a gente está falando algo que ficou lá atrás, o IRSA não aconteceu, né, o IRSA não aconteceu. Esses projetos de integração, que são outra coisa, que tem a ver com infraestrutura, que tem a ver com... Aí a gente precisa ver, por exemplo, eu vou falar de uma hidrelétrica,
cuja população indígena no Peru conseguiu impedir a construção que foi a hidrelétrica de Inambari, que era o projeto, né, e aí a gente precisa contar um pouquinho da história do Peru mais recente, de integração nesses grandes tratados, né, um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, enfim, no comecinho dos anos 2000. E uma das questões deste tratado estava em flexibilizar uma série de regras que eram exigidas, né, quando houvesse obras em áreas ocupadas por populações indígenas. Então, havia uma legislação, e para que o Peru pudesse ingressar nesse tratado de livre comércio, deveria flexibilizar essa legislação. E aí uma das questões candentes era a consulta popular, né? Quando alguma obra deve ser feita, a população diretamente atingida deveria ser consultada. Bom, começaram uma série de manifestações, e entre as obras que estavam listadas e que teria maior impacto, seria a obra da construção de uma hidrelétrica de Inambari, que criaria um lago artificial no meio da Amazônia, do lado peruano da fronteira. Então, você imagina o impacto disso, né? As árvores, porque só para dar um exemplo desses impactos, as árvores que ficariam submersas continuariam emitindo CO2, né? Então seria um impacto, só para pegar um exemplo, para não falar das populações que seriam deslocadas, animais, enfim. E a população, né, indígena peruana, devidamente organizada, ocuparam estradas, fizeram manifestações, conseguiram parar essa discussão e conseguiram um espaço que eles não tinham até então na imprensa do país, né, de colocar suas queixas. E, apesar disso, foram muito criminalizados, né, houve repressão fortíssima, né, da polícia, e tudo isso culminou na retirada da construção dessa hidrelétrica. E aí, esse caso, ele foi estudado, né, por um jovem que fez um TCC sobre isso, inclusive na Unesp, né, um TCC muito interessante, que conta essa história dessa hidrelétrica. Deixa eu só ver o nome dele aqui. Pedro Garcia Marcílio, né, um estudante que fez uma iniciação científica muito interessante sobre esse caso da usina de Inambari. E essa hidrelétrica, ela seria feita para exportar energia do Peru para o Brasil, para as mineradoras brasileiras que atuam na região do Pará, né? Então, imagina, por conta, né, do cabeamento, né, porque essa energia teria que ser toda cabeada, esse cabeamento todo atravessando a floresta. Então, você imagina o impacto dessa obra. Então, esse foi mais um elemento para que as populações conseguissem parar essa obra, porque ia ter um impacto violento na Amazônia, né, do lado peruano da fronteira, e uma energia que seria utilizada, sobretudo, do lado brasileiro, para atuar na mineração, né? Ou seja, com mais impacto ainda do lado amazônico. Então, veja isso, né? E lá eles conseguiram parar a mineradora, né? A mineradora não, desculpa, as obras. Aqui no Brasil, infelizmente, com todas as manifestações, com a mobilização da sociedade civil, Belo Monte está aí, né? Com os impactos sociais, com todos os impactos que gerou. De fato. E aí você fala no seu artigo, né, intitulado Pan-Amazônia, Visão Histórica, Perspectivas de Integração e Crescimento, você menciona a noção de vazio demográfico, professora. O que isso significa e que efeitos políticos e sociais essa concepção de vazio demográfico na região ela vai produzir? Então, essa foi uma concepção que vem desde o século XIX, porque era como se o Brasil tivesse dois problemas cuja solução seria integrada. Então, assim, pegar o excesso de população do Nordeste, resolver os problemas de disputas agrárias do Nordeste, deslocando essa população para o Norte, né? Então, várias políticas do governo brasileiro foram feitas nesse sentido desde o século XIX. Então, no século XIX, no primeiro ciclo da borracha, depois governo Vargas, na década de 40, sempre incentivando esse deslocamento populacional, e depois a ditadura militar, a partir da Transamazônica, incentivando, né, aquela ideia de que uma terra sem homens para homens sem terra, né, que era também um refrão muito reproduzido na propaganda institucional daquele período. O que gera um problema. Por quê? Esse deslocamento humano, né, primeiro que é uma falácia que não existem pessoas lá. Existem.
ribeirinhos, indígenas, quilombolas, existem. E quando nós pensamos no que era a estrutura burocrática do país naquela época, nem todas as pessoas conseguiam tirar um RG. Existia uma população indocumentada muito maior do que existe hoje, porque esses documentos a pessoa precisaria, né, ir a um registro. Então, você imagina a população que existia sem, como vou dizer, à margem do Estado. E com esses deslocamentos populacionais, num primeiro momento, né, essa população que vai no primeiro momento ocupa um território, tem os confrontos com as pessoas que já viviam ali, e depois tem os interesses fundiários, né, e com as levas que essas populações vão se instalando, o conflito se instala, e quando o Estado chega depois, muito tempo depois, com cartório, com poder judiciário, já tem uma série de poderes de fato instalados, vinculados à questão da terra. E quando o Estado chega, ele precisa, de alguma maneira, como não chega com a legitimidade, já tendo esses poderes de fato instalados, ele acaba negociando com esses poderes de fato. Né? Então, é uma situação muito delicada. Então, essa ideia do vazio demográfico é algo, né, que se baseia num olhar de fora, que não consegue enxergar populações, né, que já viviam ali, que tinham uma dinâmica de vida relacionada à região, à floresta, só que estavam às margens do Estado. Né? O Estado chega depois, muito tempo depois que o conflito está instalado. Sim, e aí, professora, você fala, né, que como já existia gente lá, isso não é levado em conta, ou quando você vai, por exemplo, traçar uma transamazônica no meio da floresta, ou no meio do Brasil. Não é levado, porque, vamos dizer assim, se para a instituição existe esse vazio demográfico, como que isso é tratado, vamos dizer assim, de forma interna e também, de modo geral, o que acontece com essas populações? É uma coisa muito complexa, né, esse fenômeno, porque, inclusive, tem relação com a história política recente do Brasil, quando nós olhamos o nome dos municípios que foram criados, né, o perfil eleitoral dos moradores de muitos municípios dessa região, né, os índices, né, de adesão a um projeto mais conservador, projeto que tem essa ideia ainda de desenvolvimento vinculado a uma ideia de concreto, né, de concreto no chão. Desenvolvimento é concretar a floresta e trazer fábrica, enfim, essa ideia de desenvolvimento muito do começo do século XX ainda, né, muito atrelada a uma ideia lá da Revolução Industrial, lá atrás. Então, há impactos sérios, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista social, né, quando nós olhamos o perfil, né, da exclusão social nessas regiões, o perfil dos municípios, o perfil, né, os dados educacionais, né, dos censos educacionais, tem impactos até hoje. E aí, professor, eu queria então já começar o nosso segundo bloco, né, para falar um pouco sobre a militarização dessa região, porque você vai falar, né, que durante o período das ditaduras, essa integração, ela de fato ela vai se transformar num projeto, né? E aí, como que a Amazônia ela vai sendo transformada ali entre os anos 40 e 70, principalmente em uma questão de segurança nacional? O que levou os governos sul-americanos a militarizar a região de forma tão intensa, levando em consideração, obviamente, a política externa, né, e tudo relacionado a isso no período? Então, aí eu preciso recordar uma série de guerras fronteiriças naquela região. Então, em 32, houve uma guerra entre o Peru e a Colômbia, disputando ali a região de Letícia. Um pouquinho depois, em 41, houve uma guerra novamente entre o Peru e o Equador, disputando fronteiras naquela região. Então, por aí nós já percebemos que, desde o começo do século XX, essas fronteiras são muito fluidas, mas perceba, são guerras entre os estados nacionais, né, cujas capitais estão distantes, e a dinâmica daquelas populações que ali vivem, cruzando as fronteiras, né, na região em si, essa questão da fronteira é muito porosa. O conflito estoura por questões que estão distantes, né? Os conflitos estouram por questões que estão distantes. No Peru, do lado peruano da fronteira, na década de 90, no final dos anos 90, de maneira mais forte no começo dos anos 2000, nós precisamos falar da guerra interna do Estado peruano contra o Sendero Luminoso, que afetou de maneira violentíssima as populações indígenas, né? Tanto nos Andes quanto na região amazônica, né, que do lado peruano da fronteira eles se unem ali, né? Então foi um conflito seríssimo, gravíssimo, né, que envolveu 70 mil mortos, né, maior parte deles homens,
cuja primeira língua eram línguas indígenas, né, e que tem um impacto até hoje dentro do Peru, é algo muito sério, né? Então, e aí, nos anos 80, também com a chegada dos grandes cartéis de produção de coca, e com a chamada guerra às drogas do governo norte-americano, por outro lado, porque quando nós olhamos para esse produto, porque nós não podemos ter uma visão moralista, né? É um produto que dentro do capitalismo é fabricado e dá lucro. Inclusive, sua proibição dentro do capitalismo gera recursos para aqueles que deveriam vigiar, né, essa proibição, mas acabam ali extraindo dinheiro de produtores e revendedores para que o comércio aconteça. Então, a gente precisa olhar com essa frieza, né, não com um olhar, como vou dizer, moralista. Porque se a gente olha com olhar moralista, a gente não consegue entender o problema dentro da sua materialidade, dentro da sua concretude. Então, essa militarização da região amazônica, ela data desde o começo do século XX, em mais ou menos picos, né, dependendo desses enfrentamentos, só que a partir dos anos 80, com a entrada dos cartéis, né, de produção de coca e com a questão da guerra às drogas do governo norte-americano e seus impactos, então essa militarização aumentou, né, esses interesses. Então aí nós temos vários projetos, né, enfim, de vigilância, de satélites, mas o que aparece de fato, né, concretude, é que essa produção continua, de um lado, de outro. Há também um histórico anterior a essa produção, que é a disputa pela terra, que aí nós temos que entrar também no confronto colombiano, né, que é uma disputa pela terra. Os camponeses estão sendo expulsos de suas terras desde os anos 40 e 50, que é um conflito de longa duração, e esses interesses de produção de algo que, assim, é lucrativo no capitalismo e que, se colocado da maneira ilegal, apenas garante lucratividade para as pessoas que controlam as fronteiras, enfim, que as pessoas que estão ali lidando com esse produto, né? E as populações que, de fato, vivem ali são exploradas e objeto dessas violências, né? Seja violência por parte das forças de repressão do Estado, seja violência por parte desses grupos armados que produzem, né, enfim, da indústria da droga que se instalou ali nessas regiões. Não, sim, se você quiser ver a contradição, é só olhar, né, que lucram nas duas pontas, tanto vendendo produto ilegal, tanto quem combate quem vende produto ilegal. Então, no fim, acaba sendo lucrativo tanto a venda das drogas quanto a guerra a elas, né? Sim, porque a venda de armas, enfim, há dados e mais dados quanto a isso, né? Tem estudos muito interessantes sobre como a guerra às drogas foi ineficaz, né, e continua sendo. E de fato, professora. E aí, né, a gente pode falar de uma política continental articulada entre esses países durante esse período em que há uma militarização mais forte ou não? Cada um agia de sua maneira, tinha pouca conversa, né, entre os países ali que, vamos dizer assim, tem essa região em comum, né, dentro dos seus territórios? Então, isso é um fenômeno interessante porque os governos militares, as ditaduras militares, elas têm um olhar muito nacionalista. Então, isso dificulta, inclusive, que elas dialogassem, né, entre si. Se a gente imaginar algo similar a uma Operação Condor, né, que funciona para o Cone Sul, para perseguição de pessoas que faziam oposição à ditadura, não há nada, pelo menos por enquanto, né, pelo menos que eu tenha notícia, parecido, vinculado à região amazônica. Né? Mas houve um encontro, e aí esse movimento, né, das ditaduras, enquanto um encontro em 74, entre o Geisel, que era o ditador brasileiro à época, e o Morales Bermúdez, que era o ditador do Peru à época, na região fronteiriça da Amazônia, dos dois países. Né? Houve esse encontro. No entanto, eram ditaduras militares que tinham movimentos econômicos e que estavam em momentos um tanto quanto diferentes. Enquanto o Morales Bermúdez, no Peru, havia dado um golpe em outro militar, Velasco Alvarado, que tinha um olhar mais nacionalista, mais progressista do ponto de vista econômico, né? E estava ali articulado com os liberais, né, para abrir a economia e devolver o poder aos liberais civis,
o Geisel no Brasil também estava articulado, né, ali aquela ideia da transição lenta, segura e gradual, né, para uma articulação para devolver o poder aos civis. No entanto, do ponto de vista econômico, tinha um olhar mais estatista, né, valorizando a intervenção do Estado, né, preservando esse lugar do Estado dentro da economia. E essa aproximação, ela só aconteceu em que medida? Na medida em que o Brasil estava no enfrentamento na sua fronteira sul para, né, num desconforto muito grande junto à Argentina por conta da construção de Itaipu. Porque enquanto o Brasil fez uma parceria com o Paraguai, né, para a construção de Itaipu, a Argentina era uma forte opositora da construção dessa hidrelétrica. Então, o Brasil estava redirecionando ali as suas alianças, né, regionais, porque enquanto a relação estava estremecida naquele momento com a Argentina, ele precisou se aproximar do Peru, que é um vizinho também importante, que tem uma dimensão continental. Então, essa aproximação aconteceu por conta desta contingência, né, que acabou culminando as primeiras conversas ali e que culminou anos depois na assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica, já em 78. E quando eles vão assinar esse tratado, o governo militar brasileiro, pelo menos, ele já está ali, vamos dizer assim, em decadência, né? Quando você fala já da abertura lenta, gradual e segura, já existia, vamos dizer assim, um certo espaço não popular, mas não militar, né? Já dentro do governo brasileiro. Já haviam as primeiras negociações ali para a abertura, né, política, já estavam em curso desde o final dos anos 70, que no Brasil esse processo foi controlado o tempo inteiro pelos militares, né? Não que os civis não participassem, mas é que eles, aqui no Brasil a ditadura não foi derrubada, né? Ela saiu de cena aos poucos e os civis foram entrando aos poucos, porque se a gente não entende esse movimento pendular, nós acabamos projetando na democracia que foi construída no Brasil, algo que ela se demonstrou incapaz. Haja vista, se a gente olhar para o nosso Congresso, a gente entende muito bem como que foi esse processo de transição, né? Que não garantiu a abertura, uma democratização de fato da vida, né? Da democracia enquanto exercício, né? De cidadania das pessoas. E justamente pensar quem são esses cidadãos, justamente também quando a gente faz uma análise sobre esse tipo de integração, né? Porque a Amazônia faz parte do Brasil? Faz, mas já que tem um vazio demográfico... Essa questão, esse olhar ainda que ainda existe. Só que ele está... Olha, quando nós vemos as discussões na imprensa de uns anos para cá, esse olhar tem mudado, né? A imprensa tem se preocupado em dar voz às pessoas da região. Agora, né, com a Organização do Clima, vai se reunir em Belém, então algumas contradições da região estão vindo para o espaço público. E isso não é só de agora, né? Eu acho que dos anos 2000 para cá, com a questão... Se, de um lado, os novos meios de comunicação foram responsáveis, foram meio, na verdade, são meio de propagação de muitas fake news, de muitas questões, também é espaço para que grupos que foram subalternizados durante muito tempo consigam se projetar, né? Então, aí, nós temos, por exemplo, o Fórum Social Pan-Amazônico, porque se existe uma integração pelo alto, existe outra também dessas populações tentando se vincular, se horizontalizar, né? Enfim, então, existem também esses movimentos que têm espaço, né? Claro, não tanto espaço quanto deveriam, mas tem. Então, a gente precisa também olhar com certa, como vou dizer... olhar esses movimentos de vários ângulos, né? E aí, justamente para tentar olhar esses movimentos de vários ângulos, eu queria que você falasse um pouquinho, então, professora, sobre o papel, né, da imprensa nesses processos, né? E aí a imprensa, ela vai colaborar para legitimar esse discurso integracionista, porque como você fala, né, dos anos 2000 para cá, ela vem mudando, ela vem abrindo espaço, né, para as camadas populares, mas... vamos dizer assim, no começo do século XX, ao longo do século XX, de modo geral, já era assim ou ainda não? Qual que era a visão, não homogênea, mas hegemônica, né, da imprensa no período? Então, primeiro nós precisamos pensar que a própria imprensa passou por transformações. Então, quando a gente pensa no começo do século XX, nós estamos falando do rádio, né? E aí, meados do século XX, a televisão. No final, nós estamos falando das páginas da internet, né? Então, ela mudou, né? Aí, e permeando tudo isso, a imprensa escrita,
né, que também mudou e que esses canais têm comunicações, os grupos proprietários também, né, não são muitos, mas com o surgimento dos meios de comunicação eletrônicos, da internet, existe a possibilidade também de ouvir as pessoas que estão mais distantes. Então, a gente precisa primeiro ter claro esse cenário de transformação tecnológica deste meio, né, desses meios. Então, se lá atrás, né, no começo do século XX, havia uma ideia de desenvolvimento, né, desenvolvimento pensado enquanto industrialização, enquanto novos meios de transporte, né, enquanto produção industrial, esse olhar gradualmente foi sendo transformado. E aí é curioso, né? As vozes da floresta encontram ressonância, e como que essas alianças são feitas? Ressonâncias também fora, porque nós não podemos esquecer que a partir de 72, o Grupo de Roma, com um grupo de cientistas, começam a alertar, falar, olha, gente, tem um negócio chamado camada de ozônio, né? Olha, os impactos em 68, a partir dos anos 60, né, as questões ambientais começam a ganhar repercussão a partir dos estudos científicos, né? Percebeu o aquecimento da Terra, né? Desde o final dos anos 60, começo dos anos 70, então houve essa reunião em Roma em 72, que foi um ponto de viragem, mas ainda assim essas pessoas eram vistas como um bando de cientistas radicais, né, que estão ali pregando o fim do mundo. Então, aos poucos, né, e aí essas vozes se encontram, né, vozes externas que estão alertando, que estão dentro da academia fazendo pesquisas, e as vozes internas das pessoas que estão vivenciando aquela situação e vivenciando esses impactos do seu dia a dia, né, na sua pesca, na sua colheita, enfim. Essa consonância, né, de vozes começa a ganhar cada vez mais espaço. Então, principalmente aí tem a Rio 92, que foi aquela convenção do clima no Rio de Janeiro, né, que aí eu lembro que eu era estudante de educação básica, aí na escola os professores pediam trabalho. Então, gradualmente, essa questão do meio ambiente começa a ser colocada no espaço público, né, nos meios de comunicação. É muito interessante quando nós olhamos os jornais da década de 50, filmes, séries, isso não era uma questão, não era um tema. Uma vez, eu lembro de uma série, quando as séries são sérias, e aí aquela coisa do uso dos meios das obras artísticas para pensar história, há um episódio de uma série chamada Mad Men, que fez muito sucesso, ganhou prêmios e tal, que se passa numa família norte-americana da década de 50 e 60, e há um momento que me chocou, e aí a gente percebe o peso da educação ambiental, né? Que a família está lá fazendo um piquenique, e aí eles levantam, simplesmente pegam a toalha, sacodem, cheia de lixo, garrafa e não sei o quê, e jogam aquilo lá, dobram e vão embora. Então, hoje, uma cena dessa seria impensável, né? Fazer isso. Há pessoas que ainda fazem, mas isso pega mal, né? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, olha, a mudança do olhar de cada época, né? Porque aquela série reproduzia algo que era comum nos anos 60. Então, essa mudança, né, os espaços, os cadernos especiais, os programas educacionais falando de meio ambiente. Então, sabe, o tema dos resíduos sólidos. Então, tudo isso tem ganhado muito espaço, ganhado repórteres que são cada vez mais especialistas, estudos. A história ambiental, por exemplo, né, é uma área de pesquisa histórica, que é uma área relativamente recente, quando a gente pensa, né, no que é a história, né, enquanto campo de pesquisa, e que é super recente. Né, e que aqui na UFT tem uma professora, a professora Marina, né, que é uma especialista da área, e que assim, dá estudos de como a humanidade tem tratado o meio ambiente, né, enfim, ao longo do tempo. Então, é uma área nova. Então, há uma mudança. Essa mudança é perceptível tanto na imprensa quanto na academia. Só que agora isso tem que chegar aos meios de produção, né? Por exemplo, embalagens serem necessariamente recicláveis ou ter uma política séria de reciclagem, para se chegar nos meios de produção agora, né? De consumo, enfim. E aí, né, professor, você vai falar sobre essa transformação, né, da imprensa ao longo do século XX, principalmente, mas aí eu queria que você falasse também como é que ali, principalmente nos anos 60 e 70, né, a imprensa ela vai olhar para esse tipo de relação, né? Esse tipo de transformação da Panamazônica, como é que ela vai, vamos dizer assim, mostrar aos leitores o que o governo militar, por exemplo, do Brasil estava pensando em relação à região? Então,
Aí, quando nós olhamos para a imprensa sob regimes ditatoriais, nós precisamos ver o aspecto, primeiro, da censura, da propaganda governamental, e tem um outro aspecto também, que é a conivência. Então, tem tudo isso. Então, tem censura, tem a questão da propaganda governamental que vem ali junto com a censura, e tem as conivências. Conversar um pouquinho sobre o caso peruano, do governo do Belaúnde Terra, né? O Belaúnde foi presidente do Peru até o golpe de 68, né? Entre 64 e 68 ele foi presidente. Aí ele foi deposto pelo Velasco Alvarado. Depois ele voltou eleito democraticamente no final dos anos 70, né? No final dos anos 70 até o comecinho dos anos 80 ali, ele foi presidente do Peru. E o Belaúnde Terra era um arquiteto e ele tinha um projeto muito claro de ocupação, né? Ele dizia peruanizar o Peru, né? Esse era o slogan da campanha dele. Então, abrir estradas, né? Principalmente uma estrada que vinculasse a serra à selva, ou seja, vinculasse a região andina à selva amazônica, porque a ideia era que a população da serra, né, das montanhas, descesse e fosse ali ocupar o vazio amazônico peruano, ocupar as fronteiras. E a imprensa peruana mostrava aquelas imagens, né, dos tratores derrubando as florestas. Então, essas imagens eram muito recorrentes como imagens da civilização chegando. Né? E a imprensa brasileira, sob a ditadura militar, não era muito diferente. Quando nós pegamos as imagens ali, né, da construção da Transamazônica, eram aquelas imagens dos tratores, as árvores sendo derrubadas, porque a natureza era lida numa chave de atraso. Enquanto os tratores eram a civilização chegando. Olha que coisa maravilhosa. Então, havia uma leitura hegemônica nesse sentido. Né, de mostrar ali a luz elétrica, os postes sendo levantados. Isso tem a ver com a formação de imaginário. Né? Quando nós pegamos essas revistas voltadas à natureza, né, é sempre uma vinculação de natureza, atraso, pobreza. Né? Então era preciso derrubar a natureza para que a riqueza chegasse, para que chegasse o progresso. O que é muito complicado, porque é uma leitura que acaba ficando muito impregnada da impossibilidade de vivermos, né, de nos organizarmos, né, poxa, por que tem que abrir estrada? Por que não usar um barco? Né, do ser humano se adaptar à natureza. Né? E as pessoas que viviam ali antes da estrada, como é que elas viviam? Né? Como melhorar a qualidade de vida delas, né, ouvindo-as nas suas demandas sem impactar tanto, né, ou diminuindo ao mínimo esse impacto. Porque confronta, né, diretamente com a visão de mundo de populações, igual você fala, ribeirinhas, de populações amazônicas, né? Então eu imagino como que você chega com esses tratores em uma região onde tem um povo, não exatamente esse povo, mas um povo similar a esse, sabe? E você vai integrá-lo a essa sociedade que é, né, diferente da sociedade que ele já está acostumado. Então tem todo esse conflito entre esse progresso que o governo brasileiro, peruano, né, que o projeto tem, e justamente a relação com as populações que vivem na região. E eu queria saber, professora, se existe algum tipo de resistência a esse tipo de projeto, né? Se existiu algum tipo de resistência nativa, se existiu algum tipo de resistência organizada, né, relacionado contra esses projetos principalmente, ou se não? Então, eu já dei o exemplo de Nampari, né, que a população indígena peruana estabeleceu ali, né, um movimento forte, né, para resistir à construção dessa hidrelétrica. No Equador, existe um partido chamado Pachacutic, que é um partido político indígena, que é a terceira maior força política do país, e que tem pautas muito vinculadas, por exemplo, à demanda de retirada, né, das empresas que fazem a exploração de petróleo na Amazônia equatorial, né, do Equador. Então, acho que são exemplos interessantes de resistências organizadas, né, a esses projetos de extração de petróleo, de construção de hidrelétricas, a partir de populações locais, né, que são impactadas por esses projetos. E aí, para a gente chegando no final do nosso episódio, como que a história, né, enquanto ciência, ela pode ajudar, e nós historiadores principalmente, a recuperar
essas vozes silenciadas tanto por esses governos autoritários do passado, né, e pelos discursos oficiais da época, para a gente pensar uma história mais plural, digamos assim. Porque se a gente for parar para pensar sobre a relação da integração panamazônica, se a gente for olhar os cânones, pelo menos da história do Brasil, é algo que a gente não vê tanto, né, professora? É que o Brasil é um país de dimensões assim continentais. Há algumas iniciativas muito interessantes de fazer esse diálogo, né, dessa história regional com a história nacional, porque aqui nós temos essa questão, né? Quando se fala história nacional, é muito a história do centro do poder, a história e fazer os vínculos com como esse centro dialoga com as diversas regiões. Isso ainda é muito demanda um pensamento histórico. Nós temos uma academia super competente, com vários historiadores que fazem, mas eu acho que falta um pouco disso chegar mais ao ouvido das pessoas, nessa relação do centro, né, de poder, como essas articulações estão e afetam a vida das pessoas. Tem a ver com o pensamento político mesmo, né? Então, acho que o pensamento histórico atua nesse meio, acho que um podcast como esse pode, né, ser uma contribuição importante. Esse pensar o local, né, mas um local cuja história está integrada num todo, faz parte de um todo, né? Então, quando a gente pensa a relação da região amazônica, é um local, mas que está integrado no Brasil, no Peru, no Equador, e que ao mesmo tempo tem uma integração global, né, com outras questões, né, de um impacto mundial que é muito grande. Então, é esse estabelecimento, né? A história pode contribuir, né, fazendo esses vínculos, né, costurando esses vínculos que são pontes, né, para que o sujeito que está lá não se veja apenas com uma questão local e que ela consiga, inclusive, estabelecer nexos para construir forças para que a sua voz seja ouvida, né? E a história, ela deve contribuir buscando documentos, né, fazendo as divulgações dos trabalhos, sabe, olhando para essa história local, mas essa história local que está sempre vinculada ao mundo, né? Porque a história está aí também não para ficar fechada, né? De construir muros, mas estabelecer pontes. E justamente por isso o seu trabalho ele é tão relevante, professora, para a gente procurar também compreender, né, vamos dizer assim, esse progresso, porque a gente for estudar uma história da ditadura, vai entrar, você vai encontrar, por exemplo, nos livros didáticos, documentação sobre esse progresso que o período da ditadura no Brasil, por exemplo, ele vai fazer, né, essa ideia de progresso. Mas a gente tem, por exemplo, muito pouco essa contrapartida, esse olhar de quem já estava lá. Né? E é por isso que eu acho que seu trabalho, o trabalho das universidades aqui do norte do Brasil, tem um papel fundamental nesse tipo também de diálogo, de conversa, né? E aí, para a gente terminar e encerrar aqui, eu gostaria que você indicasse para os nossos ouvintes algum tipo de bibliografia para quem deseja estudar um pouco, se aprofundar, né, sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Separei uma listinha aqui. Tem um trabalho do professor Henrique Amaiu Zevallos, sobre, né, essa Amazônia que está entre o Atlântico e o Pacífico, que é um artigo muito interessante que fala desses projetos, né, de vincular, na verdade é como se a Amazônia fosse um espaço ali no meio entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, pensando essa questão da integração global, né? Recomendo muito também um artigo dos professores Renato Araújo, Ima Célia Guimarães Vieira e Peter Mann de Toledo, chamado Territórios e Alianças Políticas Pós-Ambientalismo, que fala de algo muito delicado, que é, ao mesmo tempo que grupos políticos demandam essa bandeira ambientalista, né, de defesa na época das eleições, ao mesmo tempo esses grupos são financiados por empreiteiras, enfim, por grupos econômicos cuja ação implica diretamente impactos ambientais muito pesados para a região. Então, esse trabalho, ele mostra essa contradição, né? Muito importante que ele seja lido e divulgado. Tem um número da Revista de Estudos Avançados de 2005, né? Que é um número especial, que é um dossiê Amazônia Brasileira, com muitos estudos, né, sobre a Amazônia e de pesquisadores da região amazônica, né, uma compilação muito interessante. Recomendo também que as pessoas entrem no site do Fórum Social Pan-Amazônico, porque assim como tem o Fórum Social Mundial, né, que se reúne, que durante muito tempo se reúne em Porto Alegre, tem esse Fórum Social específico das populações amazônicas. E lá tem uma série de grupos, de
manifestos, enfim, para que as pessoas possam ver essa integração feita de maneira horizontal por baixo, né? Recomendo os trabalhos do estudioso peruano chamado Mark Dorogiani, né, que são estudos muito interessantes sobre a Amazônia peruana, os impactos, né, das grandes obras na região da Amazônia peruana. Então, são estudos fundamentais, né? Então, eu recomendo. E os trabalhos também da professora Edna de Castro sobre a expansão dos megaprojetos na Amazônia brasileira. Bom, então essa foi a professora Essa. Professora, muito obrigado pela sua participação, tá? Precisando de um espaço aqui, é só mandar uma mensagem que a gente te coloca de novo. Sempre uma satisfação conversar com você. Agradeço demais o convite, né? Enfim, espero que os ouvintes gostem da entrevista, que, enfim, seja aí frutífera para todos os ouvintes. Bom, então é isso, né, meu povo? O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido tanto quanto a gente curtiu produzir. E se esse conteúdo te fez pensar, se agregou de alguma forma para você, compartilha com alguém, manda para um amigo, um estudante, um colega, um professor. Isso ajuda demais a espalhar o Pod História por aí. Lembrando, se quiser apoiar o projeto, é só clicar em apoia.se/podhistória. Com R$2 por mês você já fortalece o corre e ainda recebe conteúdos exclusivos. Segue a gente aqui na sua plataforma para não perder nenhum episódio. E lembra que só 38% de quem escuta nosso trampo tá inscrito. Bora mudar isso aí? Dá essa moral pra gente, pô. E claro, acesse o nosso site também em www.podhistoria1.wordpress.com para conferir os episódios, as revistas, o blog com novidades e assinar a nossa newsletter também. Assim você fica por dentro de tudo que a gente está preparando. Valeu pela escuta, pela presença, pelo apoio de sempre e até a semana que vem.